Obra Ainda Existe Esperança, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. Capítulo 16. Eu e Allan Kardec. Despedimo-nos de todos com grande júbilo e imenso sentimento de gratidão. Gostaria de compartilhar novas experiências com todos, mas estimaria acompanhá-los nas experiências mediúnicas ao lado dos jovens, Oel. Seria possível? Indaguei animado. Claro, Luiz Sérgio, sua alegria é sempre uma boa companhia. Estamos à sua disposição. Estamos à disposição, sim, Zoel. Aguardamos você, Luiz Sérgio, para novos encontros e aprendizado. Esteja à vontade. Mirna reafirmou o convite com carinho. Eu, Eleonora, Tuco e Augusto preparávamos para a retomada de nossas atividades na escola, quando Erotilde indagou. Luiz Sérgio, você poderia nos falar um pouco da sua experiência com o aprendizado do Espiritismo? Sorri diante daquela pergunta, mas me senti feliz em poder responder. Nos últimos anos, intensifiquei meus estudos a respeito das obras básicas do Espiritismo. E acontece algo interessante. À medida que estudo, mais me fascina o trabalho de Allan Kardec. Ele é o grande codificador do Espiritismo. Ainda estamos longe de compreender e vivenciar toda sua proposta educativa. Tem funcionado assim comigo. Quanto mais eu estudo, mais a minha miopia espiritual diminui. Se agora enxergo um pouco e ando tateando para não cair, antes eu era totalmente míope e não via nada. O Espiritismo para mim é como óculos que passei a usar. Quando voltamos para o mundo espiritual, não significa que estamos de posse e temos o conhecimento de como as coisas funcionam por aqui. Conheço muito espírito desencarnado que vive aqui, mas como se estivesse encarnado. Os livros escritos por Allan Kardec são manuais de vida para as duas dimensões. Eu não podia ficar aqui parado, sem estudar. O espírito não pode deixar de ocupar suas horas com o aprendizado, que o irá auxiliar em seu progresso. Minha grande preocupação tem sido inspirar alguns médiuns a simplificar o entendimento sem alterar o conteúdo. Para muitos espíritas que querem tomar o espiritismo para si, conforme suas convicções, adequar suas mensagens a uma linguagem compreensível aos jovens é uma heresia. Eu não penso assim e seguirei adaptando em minhas narrativas e personagens, consoante minhas possibilidades, mensagens pontuais da codificação e do Evangelho de Jesus para os nossos jovens. Estudar Allan Kardec é promover a libertação interior, é olhar para o céu e bendizer a bênção do pensamento livre, da realidade de ser filho de Deus e senti-lo em nós pela capacidade de raciocinar. O Espiritismo não veio ao mundo para catequizar mentes e corações, mas para revelar uma educação propositiva, assim como é propositivo o Evangelho. Allan Kardec é um desbravador, pois nos legou os continentes da sabedoria e do amor, antes encoberto pelo véu da ignorância. Ele esclarece e mostra a realidade do portal da mediunidade, pondo fim às noites de amargura, de medo do nunca mais, da morte escura. Trabalhou com médiuns adolescentes, deixando claro o papel do jovem na codificação e sua condição de trabalhador, independentemente da idade adulta. Para a surpresa dos que me ouviam, retirei debaixo da minha camisa um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e segui falando. Tenho aqui esse exemplar do Evangelho, onde tenho feito alguns apontamentos de algumas mensagens que pretendo apresentar aos jovens encarnados.
Quero homenagear Allan Kardec lendo para vocês mais uma mensagem do Evangelho que adaptei para os jovens. No momento grave que a humanidade atravessa, a juventude precisa estar conectada aos sentimentos que a auxiliam a superar as lutas do mundo. Uma das mais belas mensagens do Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item O Dever, foi ditada pelo espírito Lázaro, em Paris, no ano de 1863. Lázaro fala do cumprimento dos nossos compromissos com responsabilidade. E a galera jovem necessita despertar para o benefício e a alegria interior que se pode experimentar, tendo responsabilidade com o próprio dever, ou seja, com as obrigações que devemos cumprir perante a vida. Embora a palavra seja forte em sua expressão, o dever, para quem é consciente com tudo que implica a vida, pode ser cumprido com alegria e prazer. Contemplei todos que permaneciam em silêncio. Então comecei a leitura. O dever é a obrigação moral do jovem para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais simples particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever para que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração juvenil. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas nem sempre estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do jovem fica entregue ao seu livre arbítrio. O espinho da consciência, guardião da honestidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos raciocínios falsos e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o jovem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele e onde termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o seu. Deus criou todos os jovens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Todos sofrem as mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura de alma que enfrenta as angústias da luta. É rigoroso e brando, pronto a se dobrar às mais diversas complicações. Mantém-se inflexível diante das suas tentações. O jovem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo? É, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é a mais bela recompensa da razão. Descende desta como o filho descende da mãe. O jovem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas pode conferir à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa.
porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro. Olhei à minha volta, percebi que todos estavam tomados de profunda emoção. Como não reverenciar e agradecer o trabalho de Allan Kardec? Indaguei olhando para todos. Os livros básicos, mais a coleção da Revista Espírita, em sua época e ainda hoje, são o reflexo do Consolador entre nós. Temos um roteiro seguro. Fora isso, é modismo e exaltação à vaidade humana. Meu contato com Allan Kardec tem sido de um aluno perante o professor. Ainda tenho muito que aprender. Apenas isso. Aqui, desse lado da vida, não fiquei parado. Meu jeito metralhadora de ser não me permite ficar quieto. Quem fica parado não adquire conhecimentos. Nesse instante, Augusto falou emocionado a todos. Após a minha morte física por afogamento, no final da década de 60 do século XX, experimentei grande sofrimento, que teve a exata medida da minha ignorância das coisas espirituais. Testemunhei o sofrimento dos meus pais e de toda a família, mas me mostraram que existia uma porta, um mensageiro, um médium que estava capacitado a levar notícias minhas para acalmar o coração sofrido daqueles que deixei quando fui tragado pelas águas do mar em cidade do litoral de São Paulo. A fila dos que desejam mandar notícia era imensa. Centenas de espíritos, assim como eu, nas mesmas condições de desespero e saudade, aguardavam pela chance de dizer: estou vivo. Tive a bênção e a oportunidade de entregar psiquicamente as breves notícias da minha vitória sobre a morte. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus e ao médium pela oferta generosa de tempo e amor dedicados a consolar e a enxugar as lágrimas dos que ficam e dos que partem. Tempos depois, e também após novas comunicações, recebemos a oportunidade de estudar com o Espiritismo. Portanto, tanto quanto Luiz Sérgio, eu agradeço ao querido professor Allan Kardec por codificar a terceira revelação, o Espiritismo. Resumidamente, ele contou sua história e, comovido, secou algumas lágrimas que rolavam por seu rosto.